Salve, salve rapaziada, e hoje vamos falar de um filme que saiu recentemente na Apple TV Plus chamado Entre Montanhas, ou na tradução aí The Gorge, ou acho que é assim a tradução, né, no inglês. Tô com o inglês meio falho, mas bora trocar uma ideia aí que tá sendo um pouco falado esse filme, então vamos ver se é bom ou não. Vou contar tudo pra vocês do que eu achei, bora lá. Bom, o filme Entre Montanhas estreou aí acho que uma semana mais ou menos, como eu disse, na Apple TV Plus, né? Que inclusive eu queria estar sendo pago pela Apple, né? Mas é brincadeira o nível de qualidade que eles têm no streaming, né? E é um streaming que pouca gente assina, pouca gente conhece. E tem assim, cada série, cada filme lá que é realmente muito bom, tá ligado? Então, se você puder, tiver a chance aí de assinar qualquer dia, cara, tem bastante coisa bem bacana lá. E sempre que assiste, sai alguma coisinha assim, eu dou uma passada lá pra ver, porque às vezes compensa, tá ligado? Tá, mas Matheus, do que se trata o filme? Bom, vamos falar sobre isso, tá? Pelo trailer, quando eu assisti, eu achei a ideia interessante. Basicamente, o filme tem dois protagonistas, né? Dois principais, que são o Levi e a Draza, que são interpretados aí pelo Miles Teller, que também participou de Top Gun Maverick, né? Você deve lembrar dele. E a Anya Taylor-Joy fazendo a Draza, né? Um americano e a outra russa. Eles são contratados para um serviço ultra secreto, tá ligado? Essa é a parada. E basicamente nesse serviço eles têm que ficar durante um ano numa torre de observação, um de cada lado, entre montanhas, e no meio tem um desfiladeiro com uma névoa sinistrona. E a missão deles basicamente é proteger o desfiladeiro. E até uma pergunta, né, que o próprio Levi faz no filme: a gente tem que proteger para ninguém entrar? E aí o cara que tava lá no ano anterior, né, que passa ali o posto pro Levi, fala: não, vocês não podem deixar o que tá lá sair. Então essa premissa já me pegou um pouco. E antes de serem chamados para essas missões, né, vale lembrar que os dois são atiradores de elite especializados, tá? Então, tipo assim, top mundiais, os dois estão na lista. Top 5 ali do mundo, esses dois fazem parte dessa missão agora. Como eu disse, a missão é bem simples, basta não deixar nada subir. E aí você me pergunta, o que é esse nada? Essa é a graça do filme, tá? Pra começar, o filme mistura vários gêneros, tá ligado? Ele mistura o gênero de ação, mistura o gênero de comédia em alguns momentos, tá? Não achei forçado, inclusive uma dose bem bacana de comédia assim, nada extrapolado. Obviamente o filme tem uma pitada de romance também, tá ligado? E uma pegada de suspense, saca? Então assim, ele passeia, ele caminha em várias frentes ali. Eles estavam sendo introduzidos à missão, né? Eles foram informados que não poderia haver comunicação com o outro lado, então uma torre não poderia falar com a outra. Só que depois de alguns meses de apenas observação, né? Porque tem os binóculos ali e tal, um observando o outro, ela entra em contato com ele. E aí obviamente começa, né, uma relação ali entre os dois, um relacionamento, e que acaba virando aí uma amizade, depois passa por uma paixão, tá ligado? Então assim, como eu disse, o filme ele transita ali em alguns gêneros ao mesmo tempo, saca? Pontos positivos pra mim: o filme gera um suspense bem bacana, principalmente na primeira parte do filme, sobre o que tem lá embaixo, tá? Essa é uma das perguntas, acho que todo mundo que começa assistindo fica curioso, e é o que meio que te impulsiona a assistir o resto do filme, tá ligado? Porque eles têm um primeiro ataque, né? Eles têm que se defender a primeira vez, e é bem bacana. As cenas de ação são muito fera, muito top assim, saca? E aí você fica na expectativa, porque as coisas tentaram subir, né? E obviamente nas torres tem armamento, tem torretas automáticas, tem bombas na parede da montanha para você atirar, e aí desfiladeira abaixo e cai pedra em cima dos monstros, né? Então a primeira parte assim da batalha é realmente bem bacana. Lembrando que esse é um vídeo com spoilers, tá? Então eu vou contar aqui um pouco agora, nesse momento, sobre as criaturas.
Então, se você não assistiu, recomendo que você assista o filme primeiro e depois você vem aqui conferir a minha análise. A gente tem uma introdução do passado, né, para dar um contexto histórico ali, e se passou ali, né, essa montanha, né, esse desfiladeiro, ele estava sendo usado como centro de pesquisa entre a Guerra Fria, entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria ali, que foi mais ou menos 1939, se eu não me engano, né, até 45, a Segunda Guerra Mundial, e aí depois a Guerra Fria em 46, tá? Então foi entre esses dois períodos, se eu não tiver enganado, se não me falha a memória aqui na história, né, que eles começaram a desenvolver uma pesquisa que criava super-humanos, tá ligado? Basicamente é isso, que criavam, tipo assim, soldados fortes e tal, e era para ser usado futuramente, né, nas próximas guerras e tal, para evitar tantas baixas. Então, essas são as criaturas, resumidamente, são seres humanos que deram errado tal experimento. Por isso, os postos de controle, né, por isso as torres, com períodos de 1 ano aí de pessoas olhando, tá ligado? Porque é um lugar contaminado, tá? Existe um gás lá dentro e tal, né? O ar é tóxico, e aí você se transforma nessas criaturas dependendo do tempo que você fica lá embaixo. E eles ainda estavam pesquisando, tá? Por isso, se perguntar por que eles, sei lá, não jogaram uma bomba lá embaixo e acabaram com tudo. Não é assim que funciona, porque é uma conspiração de vários países, tá ligado? Para isso acontecer. Tinha vários países envolvidos na parada. Tanto é que tinha um americano de um lado e um russo do outro. Então, os países sabiam da existência. Eu não vou dizer os presidentes dos países, né? Porque, pelo menos no filme, mostra uma empresa privada em acordo com outros países, tá? Então, não sei se é de fato um negócio do governo, mas os países sabiam da existência e continuaram fazendo a pesquisa mesmo depois do primeiro ocorrido, tá ligado? Porque teve uma primeira onda que deu errado e aí uma parte de gente morreu, saca? Eles até falam lá que mandaram um batalhão de 5.000 soldados, se eu não me engano, ou 500 soldados, agora não... É próximo, né? 5.500, errinho, se eu errei, tá de boa, né? Mas que todos morreram e nenhum saiu do desfiladeiro, saca? Então todos esses soldados que foram lá pra baixo acabaram se transformando em criaturas. Na parte que o filme pra mim não se desenvolve tão bem, saca? Ele tava num negócio meio lúdico ali, ele te induzia a ficar imaginando o que tinha lá embaixo e tal. E aí quando chega, eu acho que pra mim pelo menos decepcionou um pouco. Ficou um negócio muito fantasioso, sabe? Claro, talvez não desse pra fugir tanto da história que eles estavam contando. Talvez, mas... Tipo assim, lá era literalmente... Cara, sei lá, pensa num pior lugar que você pode pensar assim, sabe? E aí, lá o ar era meio amarelo, meio azulado. E... como eu disse, era tóxico, tinham criaturas que se desenvolviam sozinhas lá, então, tipo, tinha umas árvores com umas gosmas, tinha uns olhos, aí tinha umas gramas que tinham boca, e aí, do nada, como eu disse, os soldados que desceram pra lá na Segunda Guerra, entre a Segunda Guerra e a Guerra Fria, eles tinham cavalos na época, então eles viraram monstros, e os cavalos viraram monstros, tá ligado? Então, tipo assim, é um povo único, que vive lá embaixo. É pique Austrália. Acho que deu pra resumir agora, né? Bom, e como eu de costume não conto, né, o final dos filmes aqui, eu vou fazer a mesma coisa com esse. Vou deixar o final pra vocês assistirem, se vocês não assistiram, tá ligado? Mas o filme pra mim foi uma montanha russa ali. Né, começou bom, aí tipo, né, a introdução, aí depois eles chegaram lá na torre, foi muito foda, né? Então tipo, tava aqui, aí o filme subiu. Aí depois foram lá pra baixo e pra mim, né, opinião própria, decaiu um pouco assim, eu fiquei meio desinteressado no filme e tal. E aí, né, pro final eu acho que não mudou muito o termômetro, eu acho que se manteve nessa pegada aí. Então por toda essa composição assim, de ter um final, de ter um começo ok, aí o filme dá uma subida na expectativa e depois
ele baixa o termômetro de novo pra mim e se mantém até o final, né? Apesar de eu não comentar o final aqui, eu vou dar uma nota 7 pro filme, tá ligado? Mas assistam, tiram suas próprias conclusões, né? No Google, principalmente, o filme tá com uma nota bem alta aqui, tá quase 90% de likes do público. Então assistam, é sempre que eu peço pra vocês, assistam o filme. Não é porque se eu falei mal ou falei bem, tá ligado? Não quero desmotivar ninguém, é só a minha opinião. E você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha e tá tudo certo, beleza? Então, Entre Montanhas, da Apple TV, nota 7 aí, mas recomendo que você assista, tá? Recomendo de verdade que você assista. E se você já assistiu, comenta aqui o que você achou. Tamo junto? Se inscreve no canal aí pra me dar uma força, compartilha com geral. Até a próxima, valeu, falou!